Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e você tem uma rosa do deserto que não floresce de jeito nenhum, você já está perdendo a paciência, então esse vídeo é para você, acompanhe até o final. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não esquece de se inscrever, de marcar o sininho e se você quer dar apoio aos conteúdos que são produzidos aqui, você pode clicar no botão de Seja Membro, que fica embaixo de qualquer vídeo que você assistir por aqui. Olha, uma das queixas que eu mais recebo, tanto aqui como no Instagram, são de pessoas aí que têm rosa deserto e já não sabem mais o que fazer e essas rosas deserto não florescem de jeito nenhum. Será que esse é seu caso? Comenta aqui pra mim. Eu sei que tem muita gente frustrada aí porque sua rosa do deserto não floresce. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar os motivos que podem levar uma rosa do deserto não florescer e o que é que você pode estar fazendo para estimular essa floração. Olha, primeira coisa que você tem que entender é que rosas do deserto é interessante que você tenha muitas, porque às vezes se você tem uma só, aquela única rosa do deserto que você tem, pode ser que não tenha uma genética das mais favoráveis à floração. E isso acontece, é perfeitamente normal. Aqui no meu jardim eu tenho centenas de rosas do deserto e dentre elas eu tenho aquelas que dificilmente florescem. Eu tenho uma rosa do deserto que eu já conheço aqui que floresce só uma vez por ano. Outras passam até 2 anos para florescer. O que eu quero dizer aqui é que a genética, gente, ela importa muito. Então uma planta ela sempre vai ser diferente geneticamente da outra. Então você sempre vai ter aquelas que vão florescer mais ao longo do ano, como essa maravilhosa aqui que está atrás de mim, e você vai ter aquelas que não vão florescer com tanta frequência, principalmente essas flores que são mais exóticas, essas multipétalas, né? Essas com as cores mais diferentes, essas fogem mais do padrão que se aproxima do natural da rosa do deserto, porque essas flores aqui não existem no ambiente natural, elas foram criadas a partir de técnicas artificiais por produtores, tá? Então essas flores aqui geralmente têm mais dificuldade para serem produzidas, então boa parte delas vão ser produzidas com a menor frequência ao longo do ano. Então é importante você entender essas coisas para você não ficar se frustrando. Muita gente acaba comprando sempre enxertos justamente dessas flores mais diferentes, mais exóticas, né? E acabam negligenciando as flores que são mais singelas. Então essas flores singelas aqui, que se aproximam mais do que a gente tem na natureza, elas sempre vão ser produzidas com mais frequência e com mais abundância. Então a primeira dica que eu dou é, você pode investir nessas flores que são mais exóticas, esses enxertos, ok, mas não deixe de investir nas plantas que têm flores singelas, que vão para o tom rosado, né? Esse pink, mais avermelhado também. Então essas flores simples, gente, elas têm muito mais facilidade de serem produzidas e quando vem assim, ó, vem explodindo. Então é muito interessante você ter essas plantas no seu jardim, porque você sempre vai ter rosas do deserto que vão estar floridas. Por outro lado, essas flores aqui, elas podem demorar mais a florir. Isso é perfeitamente normal, não é que você está fazendo algo essencialmente errado. É que você sempre vai ter rosas do deserto que vão demorar mais para produzir suas flores. E isso é perfeitamente natural delas. Mas existem algumas coisas que você de repente pode estar fazendo errado, que pode também inibir a floração da rosa do deserto, tá? Por exemplo, o substrato. Se não for um substrato adequado, ele pode atrapalhar na floração. Então, o que é um substrato adequado? É aquele substrato leve, aquele substrato com boa drenagem, com partículas grandes, que não seja aquele substrato muito compactado, né? Porque aí vai permitir o enraizamento, vai permitir a boa absorção de nutrientes por sua planta, tá? Então, esse substrato adequado ele facilita o processo de floração, porque permite com que a raiz da rosa do deserto se desenvolva e uma raiz bem desenvolvida é sinal de uma planta forte, pronta para florir.
A adubação também é importante. Muita gente abusa dos adubos orgânicos e geralmente adubos orgânicos eles podem ter grandes taxas de nitrogênio. Então se você aplica muito nitrogênio na sua rosa deserto, esse nitrogênio ele também pode acabar atrapalhando a floração. A planta ela vai desenvolver mais folha, vai desenvolver mais galho e as flores elas ficam em segundo plano. Então é interessante que a sua adubação para floração seja focado em fósforo e potássio, né? Adubos que sejam mais ricos em fósforo e potássio, como a farinha de osso, usando ali associado um cloreto de potássio vermelho ou um superfosfato simples. Então esses tipos de adubos aí, de fertilizantes, eles fornecem para a planta aqueles nutrientes que são mais interessantes para ela produzir suas flores. É interessante observar também se a sua planta ela tem poucas ramificações. Então se você tem uma planta que tem apenas um galhinho, né? Então você vai ter menos chances de produzir flor. Então você tem apenas uma possibilidade de flor. Então é interessante você fazer pelo menos uma poda anual nas suas rosas deserto. Faz essa poda, que ela vai multiplicar esses galhos a cada ano. E na ponta de cada galho você tem um meristema floral, que é um tecido responsável pela produção da flor. Então quanto mais meristemas florais, quanto mais galhos, mais flores aquela planta está disposta a produzir. Então é interessante fazer a poda anualmente para você estimular a floração e quando ela vier, ela vem com muito mais força. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like, curte, aí que você ajuda demais aqui o canal. Uma outra coisa importantíssima para você ter uma planta pronta para florir aí é que ela esteja livre de pragas. Então muitas pragas, gente, elas não são tão visíveis. Então se você passa o olho rapidamente nas suas rosas deserto, vai ali de vez em quando jogar uma água e não verifica as folhas, não dá uma olhada ali no substrato, como é que está a saúde delas, se tem alguma coisa anormal. Se você não faz essa inspeção, muito provavelmente um dia você vai ter um problema com uma praga, aquela praga vai dominar a sua planta e você não vai se dar conta, né? Então é interessante que você detecte pragas no início para você conseguir combater e deter o avanço delas. Então plantas que estão sendo dominadas por ácaros, por exemplo, dificilmente produzem flores. Então é interessante que você tenha o controle da população de pragas aí nas suas rosas deserto para que elas estejam saudáveis e aptas a florir. Uma outra coisa importantíssima é não exagerar em produtos químicos, principalmente aqueles caseiros. Eu sei que existem muitas receitas na internet, né, ensinando a fazer defensivos, utilizando às vezes álcool, utilizando vinagre, água sanitária. Essas receitas até funcionam ali contra as pragas, mas se você ficar usando repetidamente, exageradamente, com frequência, aqueles nutrientes, aqueles produtos químicos eles vão ficar escorrendo, vão ficar se acumulando aqui no substrato, vão alterar o pH do substrato e eles vão deixar esse substrato ruim para a sua planta se desenvolver. E aí essa planta não consegue enraizar, não consegue absorver os nutrientes que ela precisa, vai ficar estagnada no seu crescimento e aí você acaba tendo uma planta que não floresce. Então muito cuidado com as receitas caseiras, use somente no local onde aquela praga está afetando, evita excessos e evita ficar usando com frequência, né? Essa coisa de ficar usando para prevenção, sem ter nenhuma praga ali e ficar jogando aquelas receitas químicas aí nas suas plantas. Muitas vezes você está prejudicando mais a sua planta do que a própria praga que poderia crescer nela. Lembrando que é importante respeitar a exposição ao sol que a rosa do deserto precisa, tá? Então se você tem rosa do deserto que quer que ela floresça, ela tem que tomar o sol pelo menos 4, 5, 6 horas de sol por dia. De preferência o sol da manhã, o melhor sol para a rosa do deserto, tá? Ah, mas minha rosa do deserto só consegue tomar sol à tarde. Tudo bem, desde que você garanta aí as 5, 6 horas de sol por dia, tá? Então deixa aquela planta exposta ao sol, porque é o sol que vai estimular as reações bioquímicas, fisiológicas dentro delas que vão culminar na floração. Uma rosa que cresce à meia sombra, ela vai desenvolver mais a parte vegetativa, vai desenvolver mais galhos, vai desenvolver mais folhas e dificilmente vai produzir flores, que é o que muita gente está querendo. E como eu falei no início desse vídeo, não se frustre porque muitas vezes uma rosa do deserto que demora a florescer, que tem dificuldade a florescer, é por mais uma questão genética dela do que por um erro seu.
Então, se você tem aí 10 rosas do deserto, mas tem uma, duas que não florescem de jeito nenhum, certamente não é um problema seu, não é um erro que você está cometendo. Isso aí certamente é uma característica ligada à genética dessas plantas. Então você deve seguir cuidando normalmente delas, como você cuida das suas demais plantas, e mais cedo ou mais tarde elas vão produzir suas flores, tá? Conheça as suas plantas, tá? Tenha esse conhecimento sobre a genética delas e assim você vai ficar evitando a famosa frustração que muita gente anda tendo por aí. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, compartilhar, tá? Me segue aqui no Instagram que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.